O segundo ponto é quando que eu vou suspeitar? Porque isso eu já peguei algumas vezes no consultório, de você chegar com o paciente falando que ele realmente, nossa, eu comecei o remédio, tô com muita dor, etc., quer parar. Isso aí já quebra um pouco da relação, porque ele vai querer quebrar a adesão ao tratamento e eventualmente acaba sendo um problema pra gente, ainda mais em prevenção secundária, né? Então, o que na história clínica e depois no exame físico e exames laboratoriais vão me levar a pensar que isso de fato é uma intolerância, né? É um efeito adverso? Olha, em primeiro lugar é legal a gente definir, né? A National Lipid Association, ela define como intolerante à estatina aquele paciente que apresentou sintomas típicos de intolerância, nós vamos falar quais são, relacionadas ao uso de 2 tipos diferentes de estatina, ou que não toleram o aumento da dose até os valores de LDL que a gente precisa. Então, essa é a definição pelo último guideline, tá? E quais são esses sintomas típicos, então, que o paciente traz pra gente, o que a gente precisa procurar, né? Bom, em primeiro lugar, aquele paciente que se queixa de sintoma no começo da terapia. Então, coloquei o remédio e ele começa a reclamar para você ali nos primeiros 15 dias a 30 dias, tá? Aquele paciente que já toma medicação há 1 ano e vem falando para você que tá com dor muscular, provavelmente não é. Em segundo lugar, pessoal, não necessariamente é dor, mas o paciente pode reclamar também de cãibra e de fraqueza, mas veja bem, de maneira simétrica, tá? E em grandes grupos musculares. Então, ombros, grande dorsal, quadríceps, tá? Então, não é dor de artralgia na ponta do dedo, tá bom? Na articulação. Nas articulações, não é isso. É dor de grandes grupos musculares. Eu tenho um paciente que ele fala que parece que ele tá com dengue nos primeiros dias de uso, que ele dá uma mialgia incapacitante, tá? Quase uma gripe. Quase uma gripe. E de maneira importante também, suspendeu a medicação, ali nos primeiros 15 a 30 dias, esses sintomas melhoram, tá? Aquela coisa que fica arrastado ainda? Provavelmente não é. É claro que na incidência de 1 para 1 milhão existe a miosite necrotizante, mas, gente, é 1 para 1 milhão. A miosite necrotizante é aquele quadro muscular que o paciente apresenta que não melhora sintoma, né, depois que você suspende a medicação. Mas, realmente, a maior chance é que, de fato, o seu paciente não apresente intolerância, que não seja esse o caso. E aí, depois se eu suspender e voltar, a estatina também, né? É bem causal. Comecei, teve dor. Parei, melhorou. Voltei à medicação, teve dor de novo. Teve dor de novo, possivelmente esse paciente é intolerante. E aí, nesse caso, né, pra gente classificar como intolerância, o ideal vai ser a gente tentar uma estatina de uma outra característica, né? Então, se ela é uma estatina hidrofílica, a gente tenta uma lipofílica, ou seja, se é uma rosuvastatina, troca por atorva ou vice-versa. Perfeito. E a gente acaba tendo também algumas metabolizações diferentes, né? Então, de acordo com algum citocromo, a rosuva vai em um, a torva vai em outro, a pitavastatina em outro, a pravastatina vai em outro, né? E a gente acaba podendo dessa forma achar, né? A melhor forma. Além disso, laboratorialmente, tem alguma coisa? Eu devo me atentar? Então, o paciente vem com essa clínica de dor, de mialgia, faz parte da rotina pedir uma CPK, algum outro exame laboratorial? Ou é mais clínico? Então, isso é bem interessante, né? Então, os sintomas musculares associados às estatinas, às SANs, o diagnóstico dela é clínico, tá? Então, a gente, com uma boa anamnese, vai saber se os sintomas estão ou não relacionados com o uso da medicação. Agora, quando a gente quer diferenciar dentre os 7 tipos de SAN, que variam de 0 a 6, é interessante que a gente tenha colhido uma CPK sempre no início do tratamento. E que a gente compare, então, depois que o paciente reclamar, por exemplo, de alguns sintomas, tá? Então, há uma recomendação de se dosar CPK sempre antes de começar a terapia com estatina. E sempre fazer a dosagem quando a gente faz um aumento da dose ou se a gente faz a associação de alguma daquelas medicações que eu disse que pode aumentar o nível sérico da estatina, tá? Agora, ficar dosando de rotina cada 3, 4 meses, não... Tem quem é assintomático? Assintomático, não tem indicação de dosar CPK de rotina, assim como TGO e TGP de rotina, tá? A indicação é dosar no início do tratamento e quando ocorrem sintomas ou modificações de dose ou novas terapias associadas. Até porque a gente pode ter os sintomas com CPK normal.
normal, né? Perfeito. E aí você não vai invalidar o sintoma do paciente Perfeito. por conta de uma CPK normal. E exame de imagem, a princípio, por hora ainda não. Ainda não. O exame de imagem a gente vai reservar para aqueles casos em que há a suspeita da SANS tipo 6, né, que é a miosite necrotizante autoimune, assim como pode estar necessária a realização de biópsia, de anticorpo anti-HMG-CoA redutase, mas então a incidência, como eu disse, é de 1 para 1 milhão. Então, dificilmente nós vamos ter algum paciente assim. Exato, a gente estava até conversando aqui, a gente pegou um caso lá recentemente no pronto-socorro, que o paciente se internou por uma desidratação, e aí não tinha uma etiologia muito clara da desidratação, muita dor nas costas, CPK 26 mil. Uhum. Aí foi ver, putz, o que tinha começado recentemente? Uma atorvastatina tinha sido introduzida menos de um mês, né? E aí ficou nessa conta aí, chegou a fazer ressonância, que confirmou aquele edema em grupo muscular proximal. O exame da biópsia e o anti-HMG com a redutase ainda não tinham saído, mas é uma coisa rara, mas se a gente não pensa e você não vê o nosso podcast, você não vai lembrar. Uhum. Né? E aí acaba tendo que fazer imunossupressão, fazer pulso de imunoglobulina, enfim, corticoide, e acaba trocando e depois estatina, mas a gente comenta mais adiante.